E essa treta aí, hein? Treta de família. Olha a confusão que o Barsi foi se meter. O prejuízo é de 15 milhões e alguém vai ter que pagar essa conta. Felizmente, não sou eu, não é você, a gente não tem nada a ver com isso, mas o objetivo aqui é exatamente aprender com o erro dos outros, né? Até porque conseguimos extrair bons ensinamentos e reforçar ótimos aprendizados a partir dessa sucessão de erros grosseiros que ninguém deveria cometer com seus investimentos. Vamos tentar listar, então, à medida que a gente for verificando ali essas alternativas de aprendizado, né, nessa história maluca que aconteceu aí. Eu já vou ler a matéria, o contexto é que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, tinha uma amizade de longa data com um economista de sobrenome Ferrentini. Ele já é falecido, a treta aconteceu com o filho dele, que acionou a justiça tentando aí alegar que o Barsi é responsável por um prejuízo milionário que ele tomou na bolsa nessa operação que a gente vai comentar agora. Dando uma olhada na matéria aqui, a gente vai já pular para essa parte em que, em abril de 21, o Ferrentini procurou o Barsi. No caso aqui, o Maurício Ferrentini, né, amigo da família, filho de um amigo pessoal do Barsi, ele queria realizar um investimento de 21 milhões que ele possuía, pensando em gerar uma renda passiva de 150 mil por mês. Primeira coisa, vamos ver se isso faz sentido, né? Abrindo a calculadora aqui, 150 mil dividido por 21 milhões. 150 dividido por 21 milhões. Vou tirar 2 zeros para já pegar o resultado percentual, daria 0,7%. Ok, é um resultado normal, fatível, é uma expectativa que daria para realizar, né? Inclusive, muita gente nesse caso pensaria até em alocar em fundos imobiliários, mas não é o caso do Barsi. Ele tem declarações muito fortes em relação a fundos imobiliários, não é a praia dele, ele gosta realmente de atuar com ações, então ele iria sugerir ali, em tese, né, uma carteira de ações. Mas aí, o que aconteceu quando ele foi questionado, segundo o que a matéria alega, né, ele teria informado para colocar o dinheiro, essa alocação, na IRB, que é uma resseguradora, e ela passou por aqui está dizendo um processo de transformação, é muito pior do que isso, ela passou por uma fraude contábil, né? Então essas inconsistências no balanço já tinha desabado o preço dessas ações, mas o Barsi acreditava que elas iriam se recuperar. E aí deve ter feito ali uma sinalização, né, de que esse seria um bom investimento na visão dele. Aqui não deixa claro se ele acreditava que ele deveria diversificar em mais ações, mas a matéria dá a entender, né, que ele teria sugerido somente essa ação. Então o teor dessa conversa, como a gente não tem acesso, fica difícil entender realmente o que aconteceu nessa conversa. O fato é que o Ferrentini ele teria então alocado bastante, está dizendo aqui que ele alocou 80% do patrimônio dele em uma única ação na IRB. Aqui em cima ele comenta, né, que foi em 15 de abril de 21 que o Ferrentini deu a ordem para o seu assessor, o assessor que o Barsi teria recomendado, o assessor deu a ordem de executar uma compra de quase 16 milhões em IRBR3. Pelo gráfico você vê que ela não é uma das empresas mais tranquilas de se carregar na bolsa. Isso aqui foi uma fraude contábil que foi descoberta e aí a compra teria sido executada aqui depois dessa queda no meado de abril de 21, né? Abril de 21 seria mais ou menos nesse patamar aqui. Ela já tinha caído bastante, mas dali para frente ela ainda viria cair praticamente mais 90% até o fundo. O que aconteceu daí então é que 16 milhões praticamente foram investidos em uma única ação de forma bastante pesada, pegando quase todo o patrimônio dele de uma só vez. Aqui ele comenta também que com mais de 10 milhões você já é considerado investidor profissional, né? Você assina um termo declarando para a CVM que você é um investidor profissional. Acima de 1 milhão você pode se declarar investidor qualificado, acima de 10 milhões investidor profissional. Seria o caso ali que se encaixaria como investidor profissional por conta do montante, né? Ele investiu já mais de 10 milhões em uma única empresa. É uma loucura, mas foi o que aconteceu.
O primeiro aprendizado ele é o mais básico de todos, não precisa nem ser investidor para perceber, né? Se alguma vez a sua vovozinha que nunca colocou um centavo em bolsa, ela chegou para você e disse: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, é porque isso tem tudo para dar errado, né? Inclusive, no caso aí, estamos falando de 80% do patrimônio, é quase todo o patrimônio em uma única ação, uma ação que ele sequer conhece, né? Sequer entende os riscos. Então não dá, é perigoso, não importa de onde venha essa sugestão, ela não pode ser acatada dessa forma, é um erro que qualquer investidor, do mais iniciante até o mais experiente, não pode cometer um erro desse nível. Chama muita atenção essa frase forte aqui: eu confiava cegamente nele. Por um lado, é compreensível você confiar em alguém como o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa. Você, como amigo da família, vai realmente levar em consideração aquilo que ele está dizendo. Mas, de novo, a gente não sabe qual foi o teor da conversa, o que um falou, o que o outro entendeu. Se o Barsi realmente entendeu que ele estaria alocando mais de 80% do patrimônio em uma única ação, será que foi essa diretriz passada? Houve alguma falha de comunicação? É realmente bastante estranho, né? Mas, de qualquer forma, um investidor profissional, que no caso a gente está falando de um investidor profissional, como o próprio nome alega, não deveria cometer um erro primário, né? Por mais que você confie em alguém, isso não pode te permitir baixar a guarda a ponto de confiar cegamente em uma única ação, independente de quem quer que seja que tenha sugerido esse tipo de investimento. Ainda mais que o objetivo era gerar renda passiva, e a gente está falando de uma empresa que estava em recuperação, né? Uma empresa passando por um turnaround bastante complicado e ainda está até hoje. O que eu vou dizer agora pode parecer óbvio para você, mas para muita gente não é. Você pode ser um ótimo investidor com R$ 5.000 alocados, enquanto que você pode ser um péssimo investidor com milhões de reais investidos. Não é o volume que vai definir o quão bom investidor você é. Bons investidores, eles agregam valor na sua carteira. Maus investidores destroem valor, principalmente porque eles não estão ali avaliando os riscos envolvidos para tomar decisão. É muito comum ver gente que está começando a investir se perguntar: o quanto que eu vou ganhar se eu colocar o meu dinheiro nesse investimento, nessa ação, nesse ativo? Mas normalmente elas não se perguntam qual é o risco associado, qual é o retorno ajustado ao risco, que é um conceito não muito complexo, mas também não muito intuitivo. Então, ser investidor profissional, investidor qualificado, se autodeclarar um investidor que se enquadre nessa classificação apenas porque tem um alto volume disponível para alocar em qualquer que seja o ativo escolhido, isso não qualifica as pessoas. Na verdade, ela está se enganando, né? Porque o risco dela perder dinheiro muito rápido é muito alto, justamente por falta de conhecimento. Vamos ver como foi a compra e como foi a venda. Em 15 de abril de 21, ele tinha comprado, então, o papel a 190 praticamente, e aí as coisas vieram desandando, né? 28 de junho de 22, o Barsi disse para ele ficar tranquilo, né? Que a empresa está se recuperando, que o próprio Barsi estaria comprando mais. Vamos avançar aqui em 26 de outubro de 22, aqui é o assessor dizendo para ele que ficou chateado por não ter se intrometido, porque normalmente não deixa o cliente comprar um papel só. É impressionante como todo mundo sabe o que não pode ser feito, mas todo mundo vai fazendo a coisa errada e ninguém impede que o pior aconteça, né? Então, alguém que dá uma sugestão, é alguém que aceita, é alguém que não fala nada e a coisa vai degringolando cada vez mais. Vamos ver até onde o papel vai cair. E aqui em 15 de março deste ano, 2023, tá, o Barsi teria enviado uma mensagem para que ele vendesse IRB. Então, finalmente, ele vai vender pelo valor total de R$ 1,5 milhão. 16 milhões foram transformados em R$ 1,5 milhão. Praticamente viraram pó, realmente. E para coroar ainda mais, desde o dia que ele vendeu, IRB reagiu, subindo mais de 140%. Inacreditável. Vamos ver isso no gráfico. Então ele vendeu aqui em 15 de março de 23, mas ele praticamente acertou o fundo. E a ação caiu 90%, né? Pulverizou o patrimônio e daqui para frente a subida
até hoje, né, está dando 175%. Quer dizer, se ele tivesse mantido pelo menos desse fundo para o valor de hoje, teria recuperado um pouquinho, mas assim a gente chega à conclusão inevitável, né, de que não importa o quanto você carregue uma ação, quando você vender é que ela vai reagir. Essa é uma conclusão folclórica que a gente pode tirar depois de tudo isso, é que a lei de Murphy vai jogar a pá de cal no seu psicológico de investidor. Realmente foi a pior operação possível de se fazer. Ele foi lá e fez, mas tirando essa conclusão folclórica, vamos tirar um aprendizado realmente útil nessa parte, que é o que acontece depois de você vender a ação não importa, né? Não adianta ficar se remoendo, porque se você ficar olhando depois de zerar a posição, você não vai ganhar nada com isso, só tem a perder. E no caso, foi exatamente o que aconteceu, né? Porque a ação começou a reagir um pouco ainda, né? Porque 140% de alta depois de uma queda tão grande não é tão significativo assim, mas quem fica olhando cotação ainda ganha essa dorzinha extra de presenciar a ação começando a reagir só depois que você vendeu. Vamos ver o que mais tem aqui, se é que dá para tirar mais algum detalhe aqui, é a briga esquentando, né? Porque aí o Ferrentini afirma ter sofrido prejuízos irreparáveis, começou a exigir que o Barsi devolvesse pelo menos parte aí do prejuízo. O Barsi alega que está sofrendo uma chantagem, né, porque ele está ameaçando fazer uma exposição pública. Acabou que essa história se tornou pública mesmo. Ele faz alguns comentários, né, diz aqui que o Ferrentini é um investidor profissional, e isso dá a ele acesso a uma ampla gama de produtos e investimentos no mercado financeiro, e cada profissional é responsável por suas próprias decisões. Na verdade, o mais amador dos investidores também se enquadraria nessa frase, né? Todos são responsáveis pelas próprias decisões. Não importa se você ouviu uma dica de alguém que você confia, ouviu uma dica na internet, leu uma notícia que te induziu a comprar uma ação, leu o relatório de uma casa de análise que você assina ou contratou uma consultoria. No final das contas, na hora de você comprar ou vender, clicar no botão, a decisão é sua. Não existe uma possibilidade de você terceirizar 100% dessa responsabilidade. Isso é simplesmente impossível. Você não tem como delegar essa responsabilidade. Você delega, sim, a análise, você delega a capacidade de identificar os pontos fortes e fracos, e na hora de tomar decisão não tem jeito. A decisão é sempre do investidor. Não estou falando apenas de finanças, tá? É assim em tudo, é assim até na medicina. Eu já ouvi o médico dizer para mim que era recomendado não fazer uma cirurgia, que eu acabei optando por fazer. Então a decisão ela tem que ser tomada ali ponderando, né, os pontos positivos e negativos, e o profissional está ali para isso. Então numa consultoria, por exemplo, eu vou identificar ali, no caso de um exemplo em que uma carteira de investimentos esteja muito agressiva para um perfil de alguém que seja conservador, eu vou ter que apontar ali, né, que existem melhorias, que é melhor tirar um pouco de concentração de um lado e colocar um pouco mais do outro, e é assim que as coisas funcionam. A pessoa vai ter a decisão dela de dizer se ela concorda, se ela discorda, se ela vai acatar ou se ela prefere ouvir até a opinião de outro profissional, enfim. Surpreende muito nessa história a gente ver uma versão do Barsi que se diferencia tanto daquele que a gente conhece, né? Ele que aparece em entrevistas, em podcasts, sempre pregando boas condutas na hora de investir, e essa versão mostra um comportamento muito distoante daquele que a gente está acostumado. Mas é fundamental que a gente sempre se preocupe, né, na hora de tomar uma decisão importante, de nunca tentar terceirizar a culpa daquilo que está sendo feito, né? Você não tem que focar em discutir de quem é a culpa, mas sim saber que quem vai pagar o pato por uma decisão tomada por você, com algo que diz respeito essencialmente a você, no final das contas é você mesmo. Então esse cuidado ele é fundamental. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, como que a justiça vai encarar essa situação, mas o estrago sempre recai sobre aquele que confiou em quem quis confiar, comprou o que quis comprar, vendeu quando quis vender. Então, a decisão final sempre é sua quando diz respeito à sua vida. Então, dificilmente alguém vai pagar um pato maior que você pelos erros de ter seguido a linha que você seguiu.
O último vídeo publicado aqui no canal dizia respeito exatamente do tema da diversificação. Foi uma coincidência, mas dá uma olhada lá, vou deixar aí o link para você já verificar, né, de que forma você pode diversificar a sua carteira de investimentos montando uma estrutura já pronta para não incorrer em erros de excesso de concentração de ativos. Deixe seu comentário aí o que você acha dessa treta, quem é que tem mais responsabilidade nesse caso. Quero ouvir sua opinião também. Grande abraço, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.